Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos está aqui, ó, Godoy1x, te dar bônus em dobro no seu depósito. Depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até R$ 1.500 você tem de bônus aqui com o nosso cupom Godoy1x. Você pode aproveitar, fazer o seu palpite vencedor na 1xBet e, claro, tem jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Tottenham e você aproveita na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Bom, galera, falando em Premier League, não é coincidência, né? Acaba o nosso vídeo passando bastante pelo futebol inglês. Tem proposta, né? Tem interesse, jogador que pertence, né, à Premier League, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola do Flamengo e algumas notícias que envolvem o futebol da Inglaterra. Primeiro, Wesley, né? Aquilo que a gente já sabe, né? Crystal Palace do John Textor, né? Ali, dono ali do Botafogo SA, tem ali um interesse também no Wesley. O Crystal Palace, além do Crystal Palace, tem o Brighton, e aí vão falando sobre o Wolverhampton, enfim. O Wesley no Flamengo é o seguinte, galera, na minha opinião. No cenário atual, hoje, do Wesley, com essa comissão, com o Tite, como acabou, né, esses 12 jogos, e aí o Wesley no final acaba perdendo ali espaço, dá mais espaço ali ao Mateuzinho, tem algumas mudanças ali e tal. Na minha opinião, o Wesley, ele só ganhará espaço no Flamengo se o Flamengo não conseguir entregar para o Tite mais um ponta-direito. No cenário atual, pode ter uma condição do Wesley ganhar espaço. Por quê? Se o Flamengo não conseguir ter um ponta-direito, mais um jogador para atuar lá aberto, né, para largar o campo e dar profundidade, pode ser que num determinado momento o Tite desista ali da condição e fala, pô, não tem muito o que fazer ali, já tentei improvisar alguns jogadores, não funcionou. Wesley, espeta lá, no período que o Flamengo tiver a bola, né, espeta lá e ele usa o Wesley como esse jogador do corredor, para ser aquele tal lateral da profundidade. Se o cenário, né, que a gente está imaginando, o Flamengo conseguiu ponta e o Tite ter uma manutenção de como ele terminou, que é, você espeta o cara, conta com o Luiz Araújo, por exemplo, ou com o Bruno Henrique, que ele improvisou lá, apesar de ter ido muito mal, mas enfim, e o lateral tem uma função mais de construtor por dentro, o Wesley não tem chance nenhuma. Então assim, a chance do Wesley ganhar minutos, permanência no Flamengo e jogar é numa hipotética falha do Flamengo no mercado, não conseguir trazer esse jogador, e supostamente o Tite com isso vai ele meio que desistindo e espeta lá ele lá para fazer aquilo que inclusive já fazia um tempo atrás. Mas para ser o lateral construtor é mais complicado, não é do jogo dele essa construção por dentro, esse lateral, né, para trabalhar por dentro. Então esse é o cenário do Wesley e esse é o cenário do Wesley em futuro para ganhar minutos ou não, permanecendo no Flamengo, ganhando minutos com o Tite, beleza? E aí quando a gente fala do futebol da Inglaterra, a gente fala ali sobre o Gustavo Scarpa, né, que acabou assim sendo vinculado, que o Flamengo estaria mais uma vez interessado ali, que o Tite havia pedido, etc, 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 no Gustavo Scarpa, que está ali na Europa, né, no Nottingham Forest, foi emprestado para a Grécia. Vamos lá. Primeiro, a minha informação, a que eu tenho aqui no canal que eu trago para vocês, não bate muito com algumas que os nossos colegas estão trazendo, que é que o Tite pediu o Gustavo Scarpa. A minha informação aqui não é essa, galera. A informação é que o Flamengo ofereceu o Gustavo Scarpa ao Tite, aquela famosa, o que você acha? E ele assim autorizou a continuação das tratativas. Autorizou da continuação no sentido que o Flamengo já vinha conversando com o Gustavo Scarpa. É um desejo de membros da direção do Flamengo ter o atleta de 29 anos e que no próximo mês, né, no início de janeiro, completa 30 anos. O Flamengo já tentou ele em julho, havia ali uma questão do Gustavo Scarpa, né? Aquilo, cara, é estilo de vida, né? Vivia ali na Europa, ter essa experiência, no caso ali o Gustavo Scarpa não quis dar continuidade à proposta que ele achou já vantajosa e o seu staff. E agora, então, o Flamengo, mais uma vez, vai ali, tem o Gustavo Scarpa como stand-by, chegou pro Tite, a informação nossa aqui, e aí o Tite falou, beleza, não foi o Tite chegou e contrata o Gustavo Scarpa. De qualquer forma, qual é o cenário ali do Gustavo Scarpa? Ele já foi com uma idade bem avançada, bem desafiador, né? Ele havia assinado um pré-contrato, ainda quando estava, né, com o Palmeiras. Ele foi um dos craques, né, do Campeonato Brasileiro de 2022, já foi com uma idade bem avançada, foi pro Nottingham Forest, não fez nem 15 jogos, né? A gente está falando aí de 11 jogos pelo Nottingham Forest, não funcionou, as coisas não giraram como se imaginava, e aí o Nottingham foi e emprestou ele para o futebol da Grécia,
e mesmo ali no futebol da Grécia, tendo companhia ali, né, de Rodinei, ex-companheiro de Rames Rodrigues, que também não girou, o Rames também não girou, também não vai funcionando. Os números do Gustavo Scarpa não tem nada, mas é absolutamente nada pra gente analisar. São 21 jogos, somando Nottingham Forest e Olympiacos, não tem nenhum gol e não tem nenhuma assistência, né? Para um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada, principalmente no ritmo do futebol inglês, não é nem pela sua qualidade, é mais pelo ritmo do jogo, que é um ritmo completamente diferente. Fica nítido, fica claro que o Gustavo Scarpa não se adaptou muito bem, o clube também não teve muita paciência no seu desenvolvimento e ele já foi emprestado, aí foi para a Grécia e também não tem nenhum número, então não tem nada para a gente analisar sobre números do Gustavo Scarpa. Mas não é unicamente o Flamengo que estaria ali supostamente observando o Gustavo Scarpa. Tem Internacional e Atlético Mineiro. Ao que tudo indica, um retorno do Scarpa no ano de 2024 não é algo que assim está descartado. Ele já passando por essa experiência, vai vendo ali que não vai ganhando muitos minutos e tal, possivelmente. E aí vai vir aquela palavra que dá calafrios, né, e deixa a gente arrepiado. O poder de convencimento, de persuasão do Flamengo. Projeto esportivo? Dinheiro? Vamos lá. Acontece o seguinte, quanto seria, claro, o valor mensal, né? Óbvio. A gente está falando do caso de 1 milhão, isso aí é óbvio, né? O Scarpa não vai vir para cá numa condição como essa para ganhar menos, vai ser isso. Agora o tempo de contrato, né? Já é um atleta que vai cumprir 30 anos e etc. Isso aí dá um certo medo, né? O que o Flamengo faz para convencer? A gente sabe bem o que o Flamengo faz, né? Vai injetando muito dinheiro. Questão esportiva e com o Tite. O Scarpa tem a sua versatilidade, comprovada aqui no futebol brasileiro, uma certa eficiência, inclusive, na sua versatilidade. É um cara que até era apelidado, né? Chuta-chuta, né? Chuta, barbaridade. Mais um jogador criado ali no Fluminense, né? A Flacheren, Pedro, Gerson, o Wendel é um jogador que o Flamengo tenta, busca, consulta, seria ali o Scarpa. Agora, tem uma condição, né? Meia, jogador mais aberto, não é um ponta, não é mais aquele Scarpa pontinha, até mesmo pela idade, pode trabalhar aberto pelo lado, mas não é o pontinha, que a gente tá falando da profundidade, né? Já até por ser canhoto, gosta de trabalhar na diagonal. Fez ali um trabalho, um bico na lateral esquerda, com o Abel Ferreira, inclusive não gostou muito da experiência, mas foi utilizado em alguns momentos, até pela essa tua versatilidade. É um cara, como a gente falou, nessa brincadeira do chuta-chuta, arrisca bastante fora da área, tem a bola parada, o que dá para mim uma certa curiosidade, se caso o Flamengo conseguisse convencer o Scarpa, ele assim fosse jogador do Flamengo, agora em 2024, sobre a montagem do elenco. É mais um jogador meia, que gosta também de trabalhar pelo lado direito. Gerson, Scarpa, De La Cruz, apesar de também ser versátil, e Everton Ribeiro. Essa é a grande curiosidade. E aí, claro, tem a questão da Copa América, né, que a gente está falando por cerca de 9 datas, onde, obviamente, De La Cruz e Arrascaeta iam ser convocados, esses jogadores estariam ali para, né, suprir essas necessidades, mas o valor não é de jogador que vai suprir, é de jogador que joga, né, porque vai ser, obviamente, muito bem valorizado. Enfim, tem uma certa curiosidade de como seria essa montagem, né, essas peças, porque são jogadores muito caros, a gente não está falando de jogadores para complementar elenco. Talvez seja, mas o salário não é. Esse que é o grande atrito, o grande barato nessa montagem, porque por isso que precisa de inteligência e conhecimento para esse ajuste financeiro. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês. Qualquer novidade, então, qualquer atualização, a gente vai trazendo por aqui. Claro, a gente pode trazer vídeos individuais falando sobre os atletas e notificando sempre a vocês aqui as informações, notícias, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Um grande abraço, deixe o seu like, valeu, tamo junto!